crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma aula de arte e para nossa aula de hoje vou pedir para você separar aqueles materiais que a gente já usa. O caderno de desenho, se não tem o caderno, qualquer outro tipo de papel, de folha sulfite ou algum outro que você tenha aí disponível. Os lápis que a gente já tem usado, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, se tiver canetinha, ótimo, se não tiver, não tem problema. Seria interessante se você conseguisse uma régua para nossa aula de hoje, mas se não tiver, não tem problema, só para facilitar o nosso trabalho. Eu vou dar um tempo para você se organizar e a gente já começa. Nossa aula de hoje, eu quero relembrar com vocês o trabalho de um artista que eu gosto bastante, o trabalho do Paul Klee. Lembram dele? O Paul Klee é aquele artista que falava que a arte não mostra o visível, ela torna visível. Quer dizer que é através do trabalho da arte que o artista nos mostra coisas que no dia a dia iam passar despercebidas. Mas o trabalho do artista é justamente esse, trazer esse olhar para as coisas ao nosso redor e nos mostrar de uma forma diferente. Tanto que eu vou começar mostrando um autorretrato que ele fez em 1909. Esse autorretrato, né, o que a gente consegue perceber desse autorretrato? A gente consegue perceber que é um homem, já associamos com a fotografia que é do Paul Klee, mas aqui tem um estado de espírito que ele coloca ali, né? O que será que ele está sentindo nessa hora? O que ele tornou visível nesse momento que ele está ali com essa mão ali, né? Ele não parece meio aborrecido, meio descontente com alguma coisa, ou meio sério demais. Mostra um pouquinho do que o artista é. O trabalho dele foi desenvolvendo durante a vida, ele casou, teve filhos, gostava muito de gatos, a família dele estava tudo tranquila. Mas a arte dele mudou mesmo a partir do momento que ele foi viajar para um país chamado Tunísia. Já ouviram falar na Tunísia? Ali eu tenho uma indicaçãozinha no mapa da Tunísia, tem uma flechinha mostrando onde é que é. Fica bem em cima do continente africano. Então é um país muito distante daqui. Lá da Europa, nem tanto. Apesar de que foi uma viagem que ele fez de navio. Na época que ele fez essa viagem, só era possível chegar à Tunísia de navio. Grandes praias, lindas paisagens que ele encontrou lá. Vou mostrar para vocês algumas fotos da Tunísia para vocês entenderem o que se passou, ou a gente conseguir imaginar o que se passou na cabeça de um artista quando chega num lugar que tem uma paisagem desse jeito. Imaginem vocês, ele morava na Alemanha. A Alemanha é um país cinzento, digamos assim. Lá é muito frio, muito nublado, então quase não tem dias muito ensolarados. Quando ele chega na Tunísia, nesse lugar de praia, de calor, de sol o tempo todo, nossa, dá para imaginar as sensações que se passaram na cabeça dele, no corpo dele. Porque nessa paisagem, 1000 ideias surgiram, 1000 sensações surgiram e contribuiu com o trabalho que ele foi desenvolvendo depois disso. E o trabalho com a cor, o impacto da cor desse lugar, da luz do sol nesse lugar, foi o que mais influenciou o trabalho do Paul Klee. Então ali vocês estão vendo na primeira imagem, olhem essa cor de mar. Olha que lindo, né? E o contraste com o azul do céu. Que lindo que é esse lugar. E a arquitetura, as construções também são muito diferentes, como vocês podem ver na outra imagem. Então tudo isso, além das pessoas,
dos sons, dos cheiros. Várias coisas fizeram com que ele trabalhasse com a paisagem da Tunísia. Ah, detalhe, ele não foi sozinho, ele foi com outros amigos que também fizeram muitas pinturas deste lugar. Essa primeira imagem que eu vou mostrar para vocês é da cidade de Hammamet, que fica lá na Tunísia, que foi onde eles ficaram por mais tempo, circulando pelas ruas, ouvindo os sons desse lugar, vendo as pessoas transitarem. As pessoas lá se trajam de forma diferente, as mulheres cobrem a cabeça, os homens também usam turbantes, a cor da pele intensa naquele sol, aquele brilho, as pessoas muito amigáveis, muito sociáveis, tratando os artistas com muito carinho, aquele colorido das roupas, os sons, os cheiros, as comidas muito diferentes, os labirintos que se formam entre as construções. Tudo isso foi deixando os artistas muito animados para pintar. E o Paul Klee já vinha nessa caminhada de fazer arte abstrata, simplificando a forma, deixando as coisas mais geométricas, e tudo isso veio à tona. Ele transformou isso tudo numa parte do trabalho dele que foi muito importante para a arte contemporânea, para a arte moderna de uma forma geral. Então aqui eu vou mostrar para vocês, ó, comparem bem essa foto da cidade com um dos quadros que ele pintou. Olha lá. Esse quadro ele chamou de Hammamet com mesquita. Lá as pessoas são de maioria muçulmana, então eles vão, o templo que eles frequentam é a mesquita. E a mesquita, diferente de outros tipos de igrejas e de templos, ela tem uma construção que ela tem uma abóboda arredondada em alguns lugares. Então a mesquita tem um visual diferente que se reflete também em outras construções lá dessa cidade. E olha que interessante o que ele fez nessa paisagem. Olha que lindo. É uma paisagem que ele fotografou? É exatamente igual a foto? Não, ele foi trabalhando com as impressões, com as sensações, com aquelas formas e linhas que ele mais conseguiu captar para transformar nessa pintura. Então vocês reparem ali que embaixo ali a gente já tem umas formas, parece uma colcha de retalhos, né? Com várias formas, triângulos, retângulos e trapézios ali. Tem uma dessas imagens que parece que tem uma estampa de um tecido, né? E ali acima a gente já identifica de cara, a gente consegue identificar a cúpula da mesquita, que lembra aquela foto anterior que eu mostrei para vocês. E a cor vai fazer toda a diferença no trabalho do Paul Klee. Vou mostrar agora umas outras imagens que são paisagens, ou que são paisagens abstratas, ou que são só arte abstrata. Aí vocês é que vão ter essa percepção. Mas reparem nas cores que ele vai usando, que ele vai trabalhando e vai abstraindo o tempo todo, cada vez mais durante esse processo que ele vai criando. Aqui vocês conseguem perceber muitos retângulos, né, quadrados e círculos. Não consigo enxergar agora nenhum triângulo, mas eu imagino que vocês consigam ver também essas formas que eu estou falando para vocês. E olha as cores, o contraste das cores, o trabalho, uma cor trabalha em favor da outra, né? A escolha dessas cores, ele vai de um amarelado até o esverdeado para o outro lado. O nosso olho caminha por essas formas e cores. Olha que lindo! Eu gosto muito desse estilo de pintura do Paul Klee. E ele vai abstraindo e tirando mais e tirando mais. Olha só, outra pintura que ele fez daquela cidade, da mesma cidade, Hammamet. Olha só a diferença das cores, a diferença das formas, quase a gente não percebe, ele só insinua ali as formas das casas e da mesquita. Talvez seja uma paisagem mais noturna, porque as cores já estão mais sóbrias, não sei. A arte abstrata. Eu gosto muito dessa imagem também. Olha ali o outro lado, ali que ele retratou os jardins do sul da Tunísia. O que será que tinha de plantas esse jardim da Tunísia, né? Ele insinua ali com algumas formas, algumas plantas ali. Mas o carro-chefe desse trabalho são as cores. As cores que ele percebeu olhando para esses jardins e trouxe para esse trabalho de arte abstrata. Olha só, que incrível, né? De uma paisagem, ele transformou numa arte abstrata. Eu acho muito lindo, muito bonito o jeito que ele trabalhou com essas cores e com essas formas. Ele acabou geometrizando ali também para a gente ter essa percepção de uma cor separada da outra. Muito interessante.
Esse aqui, então, olha só, é uma árvore. Vocês conseguem ver uma árvore? Não, né, professora? Vocês estão vendo uma obra abstrata. Mas o nome que ele colocou para essa obra, ele sugere pra gente da onde que ele tirou essa abstração, de onde que ele olhou, de onde que ele captou as cores para transformar nessa pintura. O nome dessa obra é Abstração com referência a uma árvore em florescência. Florescência quer dizer que essa árvore está em flor. Imagine quantas cores que surgiram na observação dessa árvore para ele conseguir fazer essa pintura abstrata. E olha o olhar do artista para conseguir fazer isso. Bom, eu falei para vocês que eles não foram sozinhos, né? Eles foram um grupo de artistas visitar lá a Tunísia. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo de uma exposição que foi organizada em 2014 na Alemanha, numa cidade chamada Düsseldorf. E lá nessa exposição, eles organizaram o trabalho de dois desses artistas. Um deles é o Paul Klee e o outro é o Max Slevogt. Esse Max Slevogt não é muito conhecido aqui no Brasil, mas na Alemanha ele tem a sua importância e o seu talento reconhecido por lá. Nós vamos entrar nessa exposição através desse vídeo e nós vamos ver a obra de arte dos dois artistas. E vocês já vão ver, o Max, ele é mais figurativo. E vocês já vão entender, olhando as obras dele, o porquê que a Tunísia deixou esse encanto nos todos os artistas que iam lá pintar. As obras que ele pinta, ele traz a impressão que ele teve, em pinceladas muito rápidas, mas o efeito da luz que ele conseguiu pegar e trazer para nós. E as obras abstratas que vocês vão ver são do Paul Klee. Passeiem comigo aí junto nessa exposição. Vamos lá?
quanta inspiração, né? Como uma paisagem, um local pode mexer tanto com as sensações das pessoas e transformar isso em obras tão ricas, tão bonitas. Eu gostei bastante, gostei do trabalho dos dois artistas. Sou fã do Paul Klee, mas gostei muito de conhecer o Max Slevogt também. Bom, então agora eu tenho uma proposta de atividade para vocês. Bem tranquila, fica calmo lá. Não vou pedir para vocês fazerem nenhuma abstração, a não ser que vocês queiram. Primeira parte dessa atividade. Eu vou pedir para vocês olharem e irem até uma janela da casa de vocês. Qualquer janela. E vocês vão pesquisar qual é a paisagem que vocês acham mais interessante. Só que aqui é que vem o segredo da nossa atividade. Vocês vão olhar agora para essa paisagem e imaginar esse encanto que o Paul Klee sentiu quando foi para a Tunísia. Vocês vão fazer de conta que nunca viram o que vocês veem sempre na janela. É a primeira vez que vocês vão ver. E vocês vão olhar com esses olhos encantados para poder pegar essa paisagem e desenhar no papel. Leva o seu papel lá pertinho, né? Tenta dar uma arrumadinha lá, coloca uma coisa firme embaixo para você desenhar. Olha para essa paisagem e tenta pegar aquilo que te encanta mais. É uma planta, é uma árvore, é uma janela, é um formato de janela? E traz para o seu desenho. Use esses olhos de artista agora. Se encante como se você fosse um turista agora, indo pela primeira vez observar essa paisagem. Vamos lá?
Então, será que nessa observação da paisagem aí que você desenhou surgiu alguma forma geométrica? Alguma forma que você conseguiu simplificar mais, deixar um pouquinho abstrata? Vamos conversar com a abstração aí? Será que você conseguiu? Talvez seja o momento de você rever agora esse desenho, porque agora eu vou ter a outra parte da proposta. Na hora que você for colorir esse seu trabalho, pense e se inspire lá nas obras que a gente viu do Paul Klee. Que cores você vai usar? As cores que você mais gosta? Ou será que as cores que você viu te trouxeram alguma sensação boa também? Você quer reproduzir as cores que você viu na paisagem? Ou não, você quer modificar totalmente e trazer as cores que você gosta? Você é o artista. Veja que formas que você produziu, pense nas formas que chamam mais a sua atenção para pintar primeiro e vai aos poucos pintando as figuras e o fundo. Capricha, você é o artista agora.
Então, como foi desenhar essa paisagem? Mais fácil ou mais difícil do que você sempre desenha? A gente sempre tem um tipo de paisagem que a gente desenha, né? Aquele padrão. A gente começar a pensar numa forma diferente de retratar a paisagem é um exercício muito interessante para o olhar de vocês e para vocês apreciarem a obra dos artistas. Por falar em apreciar a obra dos artistas, eu trouxe mais uma imagem para vocês. Essa daqui, mais uma paisagem para vocês observarem. Essa paisagem, quando eu olho, me lembra uma ideia que eu tenho do fundo do mar, uma imaginação minha, me vem essa imagem na cabeça. Para vocês pode ser que não surja nenhum tipo dessa ideia parecida, não tem problema nenhum. Mas quando eu leio o título da obra, que ele falou, deu o nome de Paisagem com Pássaros Amarelos, achei os pássaros amarelos. Vocês já tinham visto? Já tinham reparado? Então, essa paisagem com pássaros amarelos, reparem que são vários pássaros, inclusive tem um ali de ponta cabeça. Olha que bacana. É uma paisagem imaginada, uma paisagem inventada. Provavelmente ele se inspirou em alguma paisagem real, mas aqui ele tá brincando com formas e cores. E o fundo ali, aquele fundo escuro que ele coloca, que dá a ideia do que? As cores vêm pra frente, a gente percebe muito mais as cores com esse fundo escuro do que se fosse um fundo azul, por exemplo, do céu, né? Então aqui ele tá trabalhando com formas estilizadas, com linhas curvas, enfim, ele faz uma mistura de elementos de uma paisagem e transforma numa paisagem totalmente mágica, poética, inusitada. Então, a minha proposta para vocês agora é justamente essa. Agora, não vão copiar paisagem nenhuma, vocês vão criar da sua imaginação. A partir do que a gente viu da obra do Paul Klee, a partir do que você tem de repente aí à sua volta, na sua sala, no seu quarto, alguma forma que te dê uma ideia, alguma ideia para um desenho. E você vai criar uma paisagem poética, uma paisagem imaginada. Você vai criar e colocar elementos que de repente surjam como os pássaros amarelos, ou algum outro elemento que você coloque nessa paisagem que complemente. E você vai dar o título para essa paisagem. Você vai colocar lá, paisagem com alguma coisa que você criou. Agora, você é o artista. Usa todos os materiais que você tem. Desenha com lápis de escrever, usa giz de cera, canetinha, lápis de cor, o que você tiver à mão. Capricha!
Então, como ficou a sua paisagem imaginada ou a sua paisagem poética? Tô curiosa para saber que título que você deu pro seu desenho. Mas tem um jeito de eu saber. Manda, fotografa ou manda o seu desenho para a professora de arte que ela passa para mim, pra gente poder ver o que vocês fizeram. Tenho certeza que ficaram desenhos lindos, muito bonitos. E olha como é interessante, né? A gente pode transformar uma paisagem em coisas muito incríveis, inclusive em arte abstrata. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!